Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E dessa vez a gente vai basicamente para o review do capítulo 257 de Jujutsu Kaisen, onde a gente continua com essa batalha do Sukuna, mas que bom! Temos revelações que, meus amigos e amigas, ninguém imaginava por isso. Começa um verdadeiro casos de família no mangá, porque, caramba, apesar de que é uma revelação que faz bastante sentido, mas a gente só vai começar a ver tudo isso e muito mais nesse capítulo intitulado A Batalha na Terra Assombrada de Shinjuku, parte 29, apenas depois de vocês deixarem um like e se inscreverem no canal e, claro, também ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu, claro, espero imensamente que vocês gostem desse vídeo e que justamente por isso, sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, a gente basicamente começa ali o capítulo com um certo flashback, basicamente uma conversa do Sukuna com o Uraume, onde eles basicamente perguntando quem exatamente é Yuji Itadori. O próprio Sukuna respondendo que seria a cria do Kenjaku. Quanto ao corpo, ele já não faz a mínima ideia. O próprio Uraume ali mesmo fala de que na vez em que ele se encontrou com o Itadori, no momento onde a gente viu o Sukuna trocar de corpo ali, do Itadori ele passando pro corpo do Megumi, toda a perseguição do Itadori e também depois da Maki pra cima do Sukuna, que terminou com a fuga dele ao lado do Uraume. O próprio Uraume naquela vez sentiu alguma semelhança com o Sukuna vindo de Yuji Itadori, mas no fim das contas ele riu da cara dele, mas ele mesmo vê que era um poder que se distanciava de uma mera casca vazia. Não poderia ser explicado apenas pelo resíduo da energia amaldiçoada deixada pelo Sukuna no Itadori, onde o próprio Sukuna vê de que isso é coisa do Kenjaku. Ele não criaria um filho sem uma razão específica, e é aí que, bom, começa o verdadeiro casos de família de toda essa história, se a gente basicamente reparar, porque o próprio Sukuna começa a falar de que este daí é provavelmente que tenha sido o resultado que o casinho do Kenjaku tenha sido com a reencarnação da outra metade de Ryomen Sukuna, onde ele mesmo vê que por conta disso ele crê que eles tenham a mesma alma. O próprio Sukuna vê de que acredita que era dentro do ventre da sua mãe, mas antes de morrer de fome, ele comeu essa sua outra metade ainda no útero. O próprio Uraume fica um tanto quanto surpreso quanto a essa revelação. A outra metade do mestre Sukuna ainda existe. Bom, o ponto é de que o Sukuna rejeitou o destino de nascer como um gêmeo, ou seja, a alma dele vagou por aí até chegar ao Kenjaku. E bom, faz um bota do sentido, porque bom, a gente começa a meio que entender de que algumas coisas começam a se explicar com essa ideia de que o Sukuna tinha um irmão gêmeo. O primeiro grande ponto é que lembrem-se de que, por exemplo, Maki e Mai eram gêmeas e justamente por isso tinham essa questão da restrição celestial. No próprio mundo Jujutsu, a restrição celestial está fortemente ligada a gêmeos e isso é fortemente visto como algo amaldiçoado ali pelos feiticeiros, o nascimento de irmãos gêmeos, e isso aí começa a explicar algumas coisas. A gente viu de que a Maki e a Mai, elas não poderiam ali viver separadamente, elas são basicamente duas partes separadas de uma única pessoa, e a gente via que a Mai tinha uma quantidade ridiculamente pequena de energia amaldiçoada, enquanto a Maki não tinha nada, ao ponto que ela nem sequer conseguia ver maldições se ela não tivesse com aqueles óculos especiais dela. E a gente viu que devido a essa restrição celestial, com a morte ali da Mai,
a Maki liberou todo o seu real potencial. Ela simplesmente jogou fora qualquer potencial energia amaldiçoada que um dia ela poderia ter caso fosse ali a Mai. E em troca disso ganhou ali sentidos absurdamente aguçados, uma resistência fora ali de série, uma força física sobre-humana. Mas e se fosse o contrário? E se fosse a Mai quem tivesse sobrevivido e não a Maki? Bom, o Sukuna meio que de certa forma pode ser uma resposta claramente para isso, porque a gente mesmo vê que ele tinha um irmão gêmeo que no fim das contas ele acabou matando ainda dentro do útero da sua mãe para sobreviver, muito provavelmente como o próprio Sukuna fala, que ele foi um filho um tanto quanto indesejado, e a própria situação como a gente vê, ele passou fome desde ali que ele estava no útero da sua mãe. Então ele teve uma vida um tanto quanto miserável, mas o ponto é que em meio a tudo isso ele teve um irmão gêmeo e esse irmão gêmeo morreu, e isso ali poderia explicar o porquê dele ter tanta energia amaldiçoada. Tendo ele um irmão gêmeo no mundo Jujutsu, logo muito provavelmente isso explicaria talvez ele ter uma potencial restrição celestial. E isso começa a explicar o porquê dele, por exemplo, ter conseguido pular no céu tão tranquilamente no capítulo passado, enquanto ele lutava com a Maki. A Maki a gente sabe que consegue fazer isso por conseguir enxergar, graças à sua restrição celestial, os aspectos invisíveis do mundo Jujutsu. E o Sukuna poderia fazer o mesmo justamente por ter tido um irmão gêmeo, ter essa ligação com a restrição celestial. Só que no caso ele não seria basicamente a Maki ali dos gêmeos Maki e Mai. Ele seria a Mai se tivesse sobrevivido e a Maki morrido. Em outras palavras, muito provavelmente, caso a Mai fosse o gêmeo que sobrevivesse ao invés da Maki, ela iria ganhar uma energia amaldiçoada absurdamente gigantesca, algo talvez no nível Mekamaru, porque a gente não sabe se ele tinha irmãos gêmeos ou não. Poderia ser um caso muito parecido com o do próprio Sukuna. O irmão gêmeo dele morreu ali ainda no útero da sua mãe, ou durante ali o parto. Isso explicaria muita coisa, sendo sincero. O porquê do Sukuna conseguir ver esses supostos aspectos invisíveis no mundo Jujutsu explicaria até porque que o Gojo não conseguiu ver o corte que rompe o mundo, mesmo tendo seus olhos que poderia enxergar supostamente muitas e muitas coisas que um feiticeiro normal não enxergaria. E também explicaria essa quantidade absurda de energia amaldiçoada dele, que vai além do que o próprio Sukuna ali, a gente mesmo vê a energia dele, ali a gente já tinha como o cara que mais tinha energia amaldiçoada seria o Yuta, superando até mesmo o Gojo, mas o Sukuna supera o Yuta e muitas vezes a mais. Então tudo isso explicaria claramente essa situação, mas beleza, explicado tudo isso, a gente parte para a parte mais bizarra, sendo sincero, que pelo amor de Deus, o Kenjaku literalmente deu realmente tudo pelo plano, ver essa parte, mas a gente vê que o plano dele começou desde muito, mas muito cedo mesmo, pelo simples fato de que, para e pensa, o irmão gêmeo do Sukuna morre no parto. Não no parto, na verdade, ele morre ainda dentro do útero da própria mãe, quando ele foi morto pelo próprio Sukuna, onde a gente para e pensa. A alma dele começou a vagar aí, e bom, quem já descobriu isso de alguma forma, e é algo que não faz tanto sentido, ainda precisaria de uma certa explicação, porque é o que a gente quer ver, qual é realmente a grande motivação por trás de todo esse plano ali do Kenjaku, é puramente mera diversão. Mas da onde surgiu todo esse desejo? A gente ainda quer ver muito um flashback da Era Heian, porque explicaria mais sobre a origem do Sukuna, os poderes dele, mais sobre outros feiticeiros que já apareceram, mais sobre o próprio Kenjaku, e até mesmo iria fazer sentido algumas coisas que estão sendo faladas aqui sobre o Kenjaku ter encontrado a alma do irmão gêmeo do Sukuna. Mas o ponto é que ele encontrou essa alma e bom,
O que ele fez daí em diante, a gente já começa a entender de que basicamente ele deva ter colocado isso em um novo hospedeiro, muito provavelmente para dar origem ao Jin Itadori, que basicamente é ali o pai do Itadori. E não apenas ele criasse ali o Jin baseado na alma do irmão gêmeo falecido do Sukuna, ele criou o Jin para poder ficar com ele e ter relações. Bom, vocês sabem que tipo de relações, para quando ele viesse e trocasse de corpo para o de Kaori Itadori, a mãe do Itadori, ele pudesse dar de tudo ali pelo plano, ficando com o Jin e engravidando no corpo da Kaori para justamente criar o Itadori. Justamente ele que seria filho, de certa forma ali, do irmão gêmeo do Sukuna, o que tornaria ele sobrinho do Sukuna, o que explicaria muito desse poder absurdo do Itadori, apesar de que todo esse planejamento do Kenjaku é algo a um nível absurdo, porque ele não apenas planejou criar o próprio filho, ele planejou criar, de certa forma, o próprio marido. Isso é muito, mas muito estranho, mas o ponto é que o próprio Sukuna continua falando com o Uraume sobre como ele deve saber. Yuji Itadori é naturalmente um jogador da migração à extinção do jogo do abate, graças ao fato de ter tido selado com ele um dedo do Sukuna. Provavelmente isso era necessário para garantir a sua força como hospedeiro, muito provavelmente. Onde o próprio Uraume agora entende, pensando consigo mesmo, de que isso basicamente não significa que Yuji Itadori possui um potencial latente equivalente ao de Ryomen Sukuna. Bom, é muito provavelmente o que a gente vai começar a ver daqui da frente, como a gente mesmo viu no desfecho do capítulo passado. O Itadori começaria a demonstrar o seu real despertar. A gente volta para o momento atual do presente com a luta de Itadori e Sukuna atingindo um novo nível. Os dois ficam cara a cara um contra o outro quando eles basicamente avançam com golpes basicamente na pura porrada um contra o outro. O próprio Sukuna tenta acertar o Itadori, que consegue tirar o punho do Rei das Maldições do seu caminho e cria uma brecha para acertar um segundo fulgor negro bem na boca do estômago do Ryomen Sukuna. E não apenas isso, como ele consegue ainda atingir contra o Rei das Maldições um terceiro Black Flash. A gente vê que a luta continua quando Itadori é arremessado para fora do prédio e o Sukuna o segue. Só que o nosso protagonista agarra ali na base da pura força bruta e a gente até olhando ali, se a gente reparar muito bem na pilastra, quando o Itadori toca nela, ele não arranca ela na base da pura força bruta, ele corta ela. E quem tem técnicas de corte? Bom, Ryomen Sukuna, o que faz total sentido, já que ele tem basicamente descendência ali do irmão gêmeo do Sukuna, que por serem gêmeos muito provavelmente teriam habilidades muito parecidas, fora o fato de que a gente mesmo vê ele ter entrado em contato por muito tempo com dedos do Sukuna. A gente vê que vem até uns símbolos de tesoura, como se estivessem cortando literalmente a pilastra quando o Itadori o arranca para lançar na direção do Rei das Maldições. O próprio Sukuna vê de que atualmente Yuji Itadori possui duas técnicas amaldiçoadas: a manipulação de sangue, que foi gravada nele após se apoderar ou literalmente comer os fetos das pinturas da morte do número 4 ao 9, e trazido à tona pelo estado desperto que sucedeu os seus fulgores negros. E a outra técnica, o santuário, que havia sido gravado como o corpo encarnado de Ryomen Sukuna.
Sukuna. A gente já imaginava isso, visto ali a resistência absurda que o Itadori garantiu por conta de que ele tancou cortes e cortes do Sukuna. A gente viu que quando o Sukuna assumiu o corpo do Megumi, ele simplesmente, com um soco ali, criou um buraco no peito do Itadori que realmente atravessou. Dá pra ver pela roupa rasgada do Itadori, mas o Itadori permaneceu de pé. Ou ao menos conseguiu se levantar depois disso sem muitos problemas. Então a gente começa a entender o porquê de toda essa força. Ele é, de certa forma, filho do irmão gêmeo do Sukuna, o que o torna sobrinho do rei das maldições. O Itadori vem e arremessa contra o Sukuna parte dessa pilastra e usa isso apenas como uma mera distração para conseguir agarrar um dos pés do Ryomen Sukuna. O rei tenta lançar vários e vários cortes contra o Itadori, que acaba impedindo o vilão, acertando um socaço na cara dele. E não apenas isso, como entre o meio ali das costelas dele acerta um quarto fulgor negro. O próprio Sukuna vê de que, dependendo da era e da mentalidade do feiticeiro, pode haver algumas diferenças, mas ainda assim ele vê que coisa mais ridícula. Ele mesmo vendo de que, como o Itadori acabou de aprender, a liberação de energia dos golpes dele é fraca. Ou seja, a gente mesmo vendo que isso deva se tratar em relação ao santuário. Poderia então Yuji Itadori ter uma potencial expansão de domínio, o seu próprio Fukuma Mizushi, o seu próprio santuário malevolente, onde a gente já mesmo vendo que ele consegue, meio que sem pensar muito, utilizar os cortes do Sukuna. Apesar de fraco, ele vê de que ainda assim vai ser um problema se ele aumentar ali o controle sobre essa técnica. Só que o problema mesmo agora é o senso aguçado do Itadori. Só que enquanto isso, a gente muda mais uma vez de cenário, tendo mais um outro flashback com o nosso querido e amado Satoru Gojo. O próprio Gojo falando ali sobre o Nanami, a arma amaldiçoada que foi deixada por ele, onde basicamente, para quem não lembra, até a arma do Nanami foi ali usada para pegar a própria técnica do Nanami incorporada na própria arma, ou seja, a técnica de proporção 7x3 do Nanami foi incorporada na própria arma amaldiçoada dele e foi passada para o Ino. O próprio Gojo conversando ali com o Ino, onde ele diz que faça o que ele quiser, ele querendo saber por que ele está perguntando isso para eles, onde ele no fim das contas vê de que eles e o Nanami são velhos amigos, então eles conhecem o Nanami há muito mais tempo do que ele. Só que bom, o próprio Gojo meio que não concorda totalmente com isso, já de que desde que eles se formaram na escola técnica, o Ino tem visto o Nanami muito mais nesse vai e vem dele, onde o próprio Ino vendo que essa relação deles é um tanto quanto complicada, e a própria Shoko comenta que quando eles voltaram ali, o próprio Nanami já estava no terceiro ano, apesar de ter ali uma escola técnica, então eles, por mais que estudassem na mesma escola, não era ali que eles convivessem realmente tanto assim um com o outro. Só que o ponto é de que o próprio Ino, ele vem para conversar com ele sobre o Nanami, porque talvez ele não se veja como digno de herdar a arma e, de certa forma, também a técnica do Nanami, que, para como a gente já viu a relação desses dois, o Ino admira e respeita e muito o Nanami. Só que o próprio Gojo vê de que, além disso, falando agora realmente sério, ele foi em quem o Nanami mais confiou na sua vida. O próprio Ino, então, voltando para o tempo atual, começa a utilizar a sua técnica invocando a besta de número 4, o dragão. A gente vê que com uma enorme besta que se assemelha a um dragão tanto quanto esquisito,
parte pra cima do Rei das Maldições e manda-o diretamente pro chão, juntamente do Itadori, que consegue ali se esconder no meio de tudo isso para aproveitar essa brecha para atacar o Sukuna. O Ino vem agora com a arma do Nanami na sua mão e fica cara a cara com o Rei das Maldições, pronto para lhe atacar, mas de nada adianta. Ele é arremessado para longe mais ou menos da brecha para que o Itadori acerte ali um quinto Black Flash, se eu já não me engano, se eu não errei ou perdi a contagem, ele acerta um quinto Fulgor Negro contra o Sukuna. O próprio Sukuna grita ali, xingando ele de desgraçado, onde ele vê de que já tem um tempo que o Itadori está lançando o Black Flash como se fosse natural para ele. Ele mesmo questionando se o Itadori vai continuar com esse combo e ainda mais nele. Enquanto isso, o Ino completamente ferrado ali, quebrado, totalmente desgastado no chão, falando sobre o Killin, que basicamente já deva ser a arma ali do Nanami ou algo relacionado às técnicas dele, já era também, onde ele mesmo se desculpando ao Nanami, vendo que ele não pode ajudar em nada. Só que bom, ele meio que tá um pouquinho enganado, porque ele vai ter uma certa utilidade um tanto quanto interessante no desfecho desse capítulo. Mas a gente vê o Sukuna mandando vários dos seus cortes em direção ao chão, destruindo boa parte do terreno e do próprio prédio quando ele avança contra o Itadori e acerta ele em cheio com um soco. Só que o Itadori manda-o pra trás, contra-atacando. O próprio Sukuna percebe que por mais que ele mande vários e vários cortes contra o Itadori, ele não está sendo afetado por técnicas que misturam golpes de impacto e muito menos ataques cortantes. Nesse momento, o Itadori vem com um sexto Fulgor Negro contra o Rei das Maldições. Sukuna agarra em contrapartida o rosto do Itadori e faz uma buta de uma cicatriz bem na cara dele, como a gente mesmo pode ver ali no seu olho direito. Que bom, a gente já mesmo vê ele se assemelhando ainda mais por conta de que o Sukuna tem essa meio que pseudomáscara com seus olhos ali do lado direito do seu rosto, e o Itadori agora essa buta de uma cicatriz na sua cara, onde ele nem sequer se importa em se curar quando ele vem com um sétimo Black Flash contra o Rei das Maldições e acerta-o em cheio na sua cara. O próprio Sukuna já fica desesperado, chamando o Itadori de moleque, mas é nesse momento que o Ino tem uma última utilidade no campo de batalha. Ele vem e arremessa basicamente a arma do Nanami contra a cara do Sukuna, o que basicamente serve de brecha para que o Itadori quebre completamente qualquer recorde existente em emissões de fulgores negros. O próprio Ino vê de que ao menos ele fez um bom trabalho considerando o tipo de cara que ele é, quando ele mesmo pede para que o Itadori bata com força e simplesmente termine o capítulo como um rei, mas muito mais superior, desferindo contra as costas do Rei das Maldições um oitavo Fulgor Negro. E meus amigos, Yuji Itadori enfim se torna o verdadeiro protagonista de toda essa bagaça, porque o povo já não aguentava mais, todo mundo clamava para que enfim ele mostrasse o verdadeiro poder do seu protagonismo. E bom, aqui está, meus amigos, 8 Black Flash seguidos contra o Rei das Maldições, que no capítulo inteiro não fez basicamente nada. Entre aspas, porque ele deu uns golpes significativos no Itadori, mas de nada parece funcionar. Só que, bom, é o Sukuna e ele tem como se virar em muitas dessas situações e virar o jogo a seu favor. E é o que a gente vai ver apenas no capítulo 204.
258, desculpem esse pequeno erro numérico, mas a gente vendo de que isso não vai ser algo visto neste vídeo, porque eu já vou me despedindo de vocês. A gente vai ver no próximo capítulo se realmente o Sukuna vai conseguir dar a volta por cima, ou se apenas vai continuar a apanhar ainda mais e mais para a nossa pura e profunda satisfação. Mas bom, eu já vou então me despedindo de todos vocês, esperando, é claro, que tenham gostado desse vídeo e que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e, claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos daqui do canal. Eu agradeço imensamente o apoio de todos vocês, então vejo vocês no próximo capítulo. Falou, valeu! E fui!